mais afiados do que eu. Numa escala de 0 a 100, Lédio Carmona, como está o seu favoritômetro para Palmeiras e Corinthians? 55 para o Palmeiras, 45 para o Corinthians. Você vê que é um cálculo assim, o Led pensou, isso foi uma coisa elaborada. E aí, PVC, e o seu, hein? Meu porcentagem, eu acho que dá empate amanhã e o Palmeiras ganha no sábado. Tá, mas qual a porcentagem do seu favoritismo para o Palmeiras? Deixa eu olhar pro Led assim direito. Fala aí, Robério. 56% para o Palmeiras, 44% para o Corinthians. E você, Pedrinho, numa escala de 0 a 100, quem é o favorito não no jogo de amanhã, para ser campeão? André, eu acho que o Palmeiras está jogando um jogo com mais chances de criar oportunidades do que o Corinthians. Por isso eu acompanho o Dom Carmo. Acho que 55 e 45 é justo. Mas não quer dizer que isso se transforme em uma realidade. É só pelo que a gente está vendo dentro de campo. Agora tem uma questão, ó. Todo mundo vai concordar que o Palmeiras tem mais time do que o Corinthians, certo? Só que depois da parada, a gente viu nos 4 jogos jogadores do Corinthians que estavam muito mal, melhorando consideravelmente o seu desempenho, né? E alguns atletas do Palmeiras, nesse momento, muito questionados, né? Se a gente for fazer um termômetro de quem está com setinha para cima, setinha para baixo, a gente vê que no Corinthians, por exemplo, o Cássio, que antes da parada não estava tão bem, ele está em alta nesse momento. O Fagner é outro jogador que está jogando muito bem nesse momento. O Danilo Avelar, tudo bem que o grau de exigência do Paulista ainda não nos permite falar que ele vai ser um grande zagueiro, mas ele está dando conta do recado até aqui. O Carlos Augusto está jogando bem na lateral esquerda. O Ederson está jogando bem no meio-campo. O Matheus Vital subiu de rendimento. E o Jô, nos 2 jogos que fez, apesar de completamente fora de ritmo, ele teve um papel importante. Já em alta no Palmeiras, a gente vê menos gente, PVC, né? Talvez isso possa equilibrar um pouco mais esse confronto, né? O time do Corinthians está crescendo e tem muito jogador do Palmeiras em xeque nesse momento. O Corinthians ganhou confiança. A gente tá vendo, a gente fez essa conta de manhã junto, Rizek. Eu botei o William em alta. O William jogou mal o jogo passado contra a Ponte Preta. Mas o William é artilheiro do time no ano, por isso que ele tá ali em alta. O Ramires não é um jogador brilhante, mas o Ramires tem o Vanderlei está muito feliz com a evolução do Ramires nos treinos. Virou titular, o Bruno Henrique está no banco, por isso que ele está aí em alta. Se a gente for ser mais rigoroso, em alta estão os 2 meninos. O Marcos Rocha também, o Marcos Rocha tem jogado bem. Acho que ele deu uma chacoalhada porque ele percebeu que se não reagir e está reagindo, o Palmeiras vai atrás do jogador lateral. O Corinthians ganhou confiança, é o único time que ganhou os 4 jogos. E não tomou gol nenhum nesses 4 jogos. O Pedrinho, quem está em alta aí no Palmeiras? Em alta no Palmeiras, a gente considerou... Ramires. O PVC considerou... Ramires, menino... Isso. Eu sou mais rigoroso que ele, Lédio. Para mim, em alta no Palmeiras mesmo, Patrick de Paula e Gabriel Menino e o Felipe Melo, que não joga, que é desfalque, né? O Palmeiras já anunciou que ele está fora. O Miguel me ligou, eu dei 5 jogadores para ele. Eu acho que o Everton, tudo bem, falhou no gol do Gil. Eu manteria o Everton, Patrick... Gabriel Menino, Felipe Melo não vai jogar, e o Ramires. O Corinthians está com jogadores. O outro é o Vinha. Mas em alta. O William, eu não acho que o William está em alta, não, PVC, sinceramente, cara. O William voltou mal. É só por ser artilheiro do time. Um que mas está foi em antes da alta pandemia. volta. Sim. Um que está em alta e volta. Deve voltar, não é certeza, é o Vinha. O Vinha jogando bem. Ele é muito bom jogador. Você não concorda com o Everton, não, com o RZ? Cara, eu acho que no grande jogo do Palmeiras, né, quando o Palmeiras teve a chance de, inclusive, eliminar o Corinthians do campeonato, o Everton falhou. Então, eu não diria nem alta nem baixa. O Everton não... O Rizek. Todo goleiro falha, cara, mas ele é um goleiro de confiança. Não, eu também acho ele muito bom goleiro. O Led e o PVC tomaram um chá de bondade hoje. Porque
É o que você falou, são pontos para serem observados. O Jô fez um gol importantíssimo? Óbvio que fez, mas ele não está em alta, com todo respeito. O Carlos, lateral esquerdo, ele não compromete. Ele fica postado na linha de 4, dando uma segurança tremenda na linha defensiva, mas não é um cara que você fala assim, nossa, o Carlos está acabando com os jogos. Para a função que ele tem que exercer dentro do jogo, ele exerce muito bem, porque ele fica preso para dar liberdade para o Fagner do outro lado. Então, assim, esse chazinho do PVC e do LED eu estou precisando aqui em casa. Mas acho que o PVC foi mais bondoso que eu ainda. Vamos lá. A ideia também é não desequilibrar tudo. Se o Carlos não é justo dizer que está em alta, a lateral esquerda do Corinthians está muito em alta. Porque o Corinthians não tinha segurança nenhuma na lateral esquerda e hoje tem. Hoje a gente está vendo um lateral esquerdo que cumpre sua função. Então, o Danilo Avelar... Justamente pela ideia de jogo do Thiago. Ele precisa que um cara fique preso atrás para o Vital fazer aquele corredor ali com tranquilidade, que o Vital cresceu por causa disso. Ele tem a segurança que ele não vai ter nenhum lateral ultrapassando e se ele perder a bola não vai tomar nas costas, porque o Carlos está preso ali atrás. Então, assim, porque o Carlos foi para a função do Carlos, está perfeito. Ele ajudou o Vital a crescer. Então, é por isso que ele está em alta. Por isso que ele está... Porque, assim, o Corinthians não tinha lateral esquerdo. O caso do Danilo Avelar, não tinha um quarto zagueiro. A situação melhorou. Agora, o Palmeiras, de fato, é curioso, porque o Palmeiras tem um elenco mais numeroso, o Palmeiras está num momento bom, fez talvez o melhor jogo dele no ano contra a Ponte Preta, tem uma dificuldade de definir, mas você olha para o Corinthians e tem mais jogadores que melhoraram do que os que não... O Ederson. Não é que o Carlos é lateral para a seleção brasileira, mas a lateral esquerda do Corinthians, neste momento, deixou de ser um problema. Eu acho que assim... André... Fala, Pedrinho. André, o PVC e o LED, quando eu jogava, eles não tinham essa bondade comigo, né? Não, deixa de ser injusto comigo, rapaz. Eu era seu setorista. Só me cornetava, André. Só me cornetava. Olha aqui, Rizek, eu acho que é a pergunta que está mal formulada, porque em alta hoje no futebol brasileiro, não é só no clássico, é uma dificuldade você achar alguma coisa, entendeu? Ainda mais nesse período pós-pandemia. Talvez, até por causa da pandemia, fala quem está cumprindo razoavelmente o protocolo, entendeu? Acho que ficaria mais cirúrgico em relação ao momento do futebol brasileiro, ao momento que a gente vive, entendeu? Eu acho que alta mesmo a gente dá uma forçada de barra em alguns casos. Né? Eu estou entendendo o que o Pedrinho está dizendo. Alta mesmo. Mas, ó, deixa eu defender o termômetro aqui do Seleção. É o seguinte raciocínio. O Corinthians era uma coisa horrorosa antes da parada. Ele estava brigando para não ser rebaixado. A realidade Mas ficou tão maravilhosa assim? Não, cara? Claro que não. Mas ele ficou mais competitivo. Como o PVC falou, a lateral esquerda era uma avenida. O mínimo, né, Zé? Então, eu sei. André, quando faz você um exercício aí, André. Fala. Faz um exercício aí. Imagine o Corinthians jogando o que jogou, todos os jogos pós-pandemia, da mesma forma e sendo eliminado. A gente falaria que o Corinthians melhorou ou que ele continuou ruim? Eu acho que o Corinthians melhorou, Pedrinho, mas é que ele melhorou... Não, melhorou, mas a gente avalia porque ele passou para as finais. Claro. Porque a gente avalia como se ele tivesse... Eu acho que ele melhorou, mas está muito além do que o Thiago tem como proposta para o Corinthians. A questão é a seguinte, uma coisa muito positiva que eu acho. O Thiago, eu acho que está abrindo mão do que ele pensa de futebol realmente para conseguir um jogo mais seguro. Com isso, os resultados vieram e ele dá muito mais tranquilidade e confiança para depois implementar seu trabalho. Então, isso é entendimento do momento. Às vezes, alguns treinadores, eles não abrem mão da ideia de jogo dele e, de repente, não tem jogadores nem para exercerem o que ele quer, como futebol, e ele insiste com aquilo. O Thiago não. O Thiago percebeu, cara, não adianta eu tentar um jogo que os jogadores que eu tenho hoje, de repente, eles não vão me dar isso. Eu preciso dar confiança para eles. E o que traz confiança é a vitória. Então, ele fez um jogo mais cauteloso, o resultado apareceu e, quem sabe, no futuro ele começa a se soltar um pouco mais. Mas ele vai implementar o que ele pensa durante o Brasileiro? Vai ter que tentar. Sim. Até porque... Naquela panela de pressão? Não, mas, Led, o que o Corinthians está jogando hoje, eu acho que não é suficiente para ser competitivo no Brasileiro. Não é. Só que o que ele jogava... Não é. Não é. O que ele jogava antes da parada
não era suficiente nem para ser competitivo no Paulista. O Corinthians estava ameaçadíssimo pelo rebaixamento, o time era uma peneira. E nos 4 jogos que o Corinthians fez de lá para cá, com algumas mudanças, Carlos Augusto, claro que não é brilhante, mas deixou de ser uma peneira. Avelar na zaga, o Ederson entrou bem no time, Matheus Vital achou um espaço ali na esquerda. O Corinthians, pelo menos, está conseguindo ser competitivo no Campeonato Paulista, o que ele não era. Então, se o Corinthians ele melhorou em relação ao que ele era, né? Isso me parece um fato. Ele não toma gol há 4 jogos, por exemplo. É algo que a gente não via acontecer antes da parada no Corinthians. É nesse sentido que a gente diz que o Corinthians está em alta. E fez o seu melhor jogo, André. Fez o seu melhor jogo. A última partida, para mim, foi o melhor jogo que o Corinthians fez desde a volta da pandemia. Concordo com você. Não foi nenhuma maravilha, claro que não. Claro que não. Mas é que antes era uma coisa tão horrorosa que jogando um futebol nota 6 hoje, ele já melhora muito em relação ao que era. Foi nesse sentido, né?